Olá, estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, aquele nosso encontro com você, professor, você, professora, para ficar atualizado de tudo que está acontecendo na educação, na formação continuada, aquele momento daquele cafezinho, daquele bate-papo para poder colocar os assuntos em dia naquele momento do intervalo da sala de aula, aquele encontro com um amigo no corredor para poder saber das últimas notícias e do que está acontecendo. E como sempre, o Na Ponta do Giz, aqui na TV Conexões, a Estação do Saber, sempre traz um convidado com uma temática muito importante, muito contextualizada com os tempos atuais. E hoje, o tema do nosso programa é educação profissional e tecnológica. E para podermos conversar sobre educação profissional e tecnológica, nada mais, nada menos do que falar com alguém que estava lá nesse nascedouro, nesses 20 anos de implantação da EPT aqui na Bahia. Então, conosco hoje aqui, professor Roberto Melo, viu? Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? A satisfação é enorme. Já é praxe aqui, professor, a gente pedir para os convidados se apresentarem, viu? Então, fique à vontade para se olhar ali, e se apresentar como bem entender, como você achar melhor. Olá, Bocarte, olá, colegas que estão nos assistindo. Para mim é um prazer, eu sou o professor Roberto da Cruz Melo, sou professor da Rede Pública Federal, né, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, no campus Barbalho. Atuo com a formação de professores, né, e tive o prazer de ser cedido pela minha instituição para compor os quadros da coordenação da educação profissional nesse momento de efervescência da retomada da educação profissional pública no estado da Bahia. Isso é um motivo que me orgulha muito, uma vez que nós estamos falando de memória social, nós estamos falando de pessoas que lutaram para que a educação profissional pública pudesse entrar na agenda de governo. E essa oportunidade foi construída a partir de 7 escolas que foram resistência aqui na Bahia. Nós estamos falando das escolas agrotécnicas, né, que permaneceram discutindo nos fóruns estaduais de educação profissional, que foi recomposto à época pelo governo Lula. Nós tivemos aí, então, também a ascensão, né, de um estilo de governança, de construção de política pública participativa, e esses atores se juntam também às agrotécnicas de família agrícola, que estavam também ainda ofertando suas vagas, e começa a pautar, né, a dizer que a Bahia precisa de educação profissional pública. Então foi assim que surge na agenda, né, do âmbito da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a necessidade de robustecer essa política, e nada melhor do que abraçar com o povo que reivindicava esse direito. E essa resistência que surge, conforme você mencionou, com essas 6 escolas, é porque, fazendo um recorte anterior, houve um desmantelamento dessa política. Completamente, né? Nós tínhamos visões e compreensões diferentes, que é bom que os nossos ouvintes e telespectadores entendam que a educação profissional sempre foi um espaço de disputa, né? Disputa de concepção, né? Disputa sobre qual o papel do Estado, da própria sociedade. Então, nós víamos de um movimento de desmantelamento, né, da educação profissional. Só para vocês terem uma ideia, a carreira do professor da educação profissional foi extinta, né, com as reformulações que ocorreram à época do ensino médio, impedindo até que esses professores pudessem atuar de melhor forma, né, com seus alunos, construindo projetos,
o caráter que sempre teve da educação profissional aqui instalada extensionista. Então, nós tínhamos um problema instalado quando a abertura para discutir da necessidade de retomada da educação profissional. Então, nós tínhamos, do ponto de vista de oferta pública, 7 agrotécnicas estaduais. O governo do estado chegou a publicizar a oferta da educação com 2 associações que atuavam em Feira de Santana e no município de Camaçari, e eram ofertas e matrículas diminutas. Então, nós tínhamos uma ausência, né, do Estado, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, protagonizando uma expansão. E observe, a Bahia sempre teve essa necessidade de qualificação profissional. Né? Nós sabemos que a profissionalização é uma via para garantir trabalho, emprego e renda. Então, nós tínhamos um problema, que é das pessoas entenderem até como pudessem se articular melhor. E vendo a necessidade de construir uma prioridade política, o governador de então, o senhor Jacques Wagner, durante o plano plurianual participativo, que foi uma estratégia do governo, consultar as pessoas nos territórios de identidade sobre quais seriam as suas demandas de serviços públicos. E a educação profissional aparecia sempre como uma necessidade, uma reivindicação de diversos setores, né? Tanto da população, da sociedade civil organizada, dos trabalhadores, associações, né, empresários. E aí o governador, entendendo essa sensibilidade, vai traçar um projeto, né, de robustecimento da educação profissional no estado da Bahia. Bom, você traz um ponto muito importante aí que talvez muita gente não saiba, né, que a própria população que é convidada por esse viés democrático, ela enfatiza essa necessidade dessa retomada dessa educação profissionalizante aqui dentro do Estado. E a partir daí o governo daquele momento, Jacques Wagner, então, tem essa sensibilidade de iniciar esse planejamento, criando inicialmente uma coordenação, não é isso, Roberto? Isso, a coordenação já existia, né? Então, nós estávamos em um momento de entendimento de como estávamos do ponto de vista de oferta. Certo. Né? E aí nós tínhamos também no âmbito da União e aí do governo nacional algumas políticas indutoras, né? E aí nós tínhamos o Brasil profissionalizado, a continuidade do Brasil profissionalizado, que abria espaço para a construção de laboratórios, equipamentos, né, elementos de formação de professores, e aí vai se construindo e desenhando, na verdade, um programa que possa ter as conexões de verticalização com o Ministério da Educação, mas também o próprio Estado reconhecendo qual seria o seu papel, né, na construção dessa expansão. E aí que surge, sim, claro, é bom que se entenda, o governador veio também, por muito tempo, articulou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi ministro também do Trabalho. Nós tínhamos um companheiro, um colega também de trabalho, que é o professor Almerico Biondi, que era da Secretaria de Qualificação Profissional, e que esse trabalho começa a ser construído com uma coordenação já existente. E essa coordenação vai criando as condições para que a superintendência pudesse vir a ser implantada em 2007, já com uma estrutura mais robusta, com um planejamento estratégico, para disciplinar a oferta que precisaria atender aquilo que seria uma inovação na oferta da educação profissional, o diálogo com os territórios de identidade da Bahia, né? Então, nós tínhamos os territórios e aí tentar desenhar esse mapa de oferta com os elementos da política indutora do Brasil profissionalizado foi o primeiro elemento a ser estruturado para essa expansão e para o que nós vemos hoje de oferta de educação profissional. Para vocês terem uma ideia, né, o desafio que começa lá em 2006, né, já que estamos completando aí 20 anos da EPT aqui na Bahia, envolve 27 territórios e 417 municípios. Né? Recentemente nós tivemos aqui um encontro da EPT
com gestores das escolas que foram implantadas ao longo dessas 2 décadas, e hoje são mais de 300 escolas com oferta de ensino profissionalizante e tecnológico dentro do estado, né? E Roberto, ele estava justamente nesse momento em que esse desafio se iniciava, né? Sim. E como é que foi esse primeiro momento, Roberto? Essa eleição das escolas, dos municípios, dos cursos, como é que foi esse processo? Bom, a lógica era entender a dinâmica e processo de trabalho que estava em torno dos territórios. Depois, aproveitar um pouco da rede já existente e que deveria ser reconfigurada ou adaptada para as condições da oferta de educação profissional. Não sei, professor, o senhor sabe que construir escolas de educação profissional envolve recursos, envolve normas técnicas que são disciplinadas por conta da implementação dos laboratórios. Então, conselhos também, né? Isso. Então, você teria que construir, entender nessa dinâmica territorial aqueles municípios que poderiam agregar, né, a partir de uma infraestrutura já existente de escolas estaduais, aquilo que viria a ser os centros estaduais de educação profissional, ofertando 3 ou 2 eixos tecnológicos em função da dinâmica de trabalho do município e do território, e aquelas escolas que poderiam a gente entender como escolas satélites que iriam ofertar cursos de educação profissional, até 1 ou 2 eixos tecnológicos, mas gravitando em torno dos centros estaduais e os centros territoriais de educação profissional. Então, esse mapeamento passou também por aquilo que a gente entendia de um diálogo permanente com a força da sociedade, as forças políticas e os investimentos que a Bahia começa a desenhar, né, a partir de 2007, de infraestrutura e redes técnicas que estariam percorrendo todo esse estado. Então, só para você ter uma ideia, nós participávamos ativamente de debates sobre a implantação da FIOL, que é a linha férrea, que é cruzando quase toda a Bahia, chegando ao Porto Sul, que ainda está em processo de construção. Então, você tinha um elemento de tentar coordenar planejamento estratégico, né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social que se vislumbrava pelo estado da Bahia, infraestrutura existente dos equipamentos e aquilo que eles precisariam se tornar para fazer esse todo o trabalho de organização interna da rede estadual para a sua expansão de matrículas nos territórios de identidade. Então, você traz aí na sua fala que houve também essa preocupação nesse momento de estimular o desenvolvimento regional a partir dessas características de cada uma dessas regiões, ofertando aqueles cursos que pudessem contribuir tanto a nível regional, mas também num pensamento macro, né, como no caso daí da FIOL. Né? Sim, claramente. E é bom que se entenda que os territórios e as associações, a própria sociedade, os prefeitos, os vereadores, identificavam essas necessidades. Né? É importante dizer que, e é interessante a gente pontuar, que foi o caminho da oferta da educação profissional a partir da integração da educação básica à educação profissional. O que isso significa? As pesquisas, os dados que se apresentavam tanto na Secretaria de Educação, ou de Trabalho, ou de Ciência e Tecnologia, apontavam por uma questão muito séria do nossa questão social aqui no estado da Bahia. A baixa escolaridade do trabalhador baiano, né? Essa questão da baixa escolaridade tem muito a ver com a questão das funções daquilo que seria as etapas terminalística dessa educação básica, o próprio ensino médio. Bom, então, qual foi a prioridade? A oferta da educação profissional integrada à educação básica. Isso porque nós poderíamos integrar programas de educação de jovens e adultos, programas do próprio ensino médio,
a formação profissional. Então, um grosso das nossas matrículas nos centros estaduais, territoriais e também naquelas escolas que ofertavam a educação, que viriam a ofertar a educação profissional, estaria nessa política de integração. Por quê? Nós elevaríamos a escolaridade com qualificação profissional da juventude baiana. Você teve a oportunidade de ir até essas regiões, sim, fazer essa visita? Claro, era muita conversa, era muita escuta, porque nós tínhamos que acomodar demandas com aquelas exigências que tinham do programa e da própria institucionalização da educação profissional, né? Se a gente vai fazer reforma em escola, você precisa da titularidade. Às vezes a comunidade queria que fosse em determinado lugar, mas era impossível diante das condições institucionais, então você teria que fazer também um diálogo com a sociedade, numa ideia de educar, né, para a política, ou construir a política se deslocando um pouco daquilo que seria a sua necessidade imediata. Eu quero meu centro territorial aqui, eu quero oferta aqui. Mas a gente precisava entender como isso poderia ser atendido em função da dinâmica daquela localidade. Então, eram muitas viagens, eram equipes correndo essa Bahia toda para conversar com esses atores e a gente tentar fazer essa expansão acontecer durante o primeiro ano, os primeiros 4 anos do governo Wagner e a continuidade disso, né, nos últimos 20 anos. Né? Isso é muito importante. Quanto tempo você permaneceu aí dentro desse processo da EPT, Roberto? 4 anos eu fiquei dentro era diretor de institucionalização da educação profissional. E foi momentos muito importantes, que foi de você entender essa construção da política, um compromisso ético com a população, né, na questão do desenvolvimento, um compromisso também com os professores que estavam sendo convidados a serem professores da educação profissional. Até hoje nós temos uma questão ainda a ser avançada, que é um desafio, que é a reestruturação da carreira, e isso me parece que já está no horizonte da própria SUPROT, porque entendemos, professor, que o fazer da educação profissional, e sendo bastante freiriano nesse sentido, ele tem a ver com a identidade do professor. E quando a gente está falando de identidade do professor da educação profissional, nós estamos falando da identidade do professor do trabalho, da tecnologia, da forma como esses conhecimentos vão sendo produzidos a partir da pesquisa, de como essas pesquisas são captadas a partir da extensão. Quer dizer, é um compromisso ético com a própria construção da identidade desse professor. Então, nós tínhamos um conjunto de pessoas, de profissionais, outros que estavam aí, né, trabalhando nas suas áreas e que foram convidados através de contratos REDA, né, para assumir essas funções. Aliás, nós temos um conjunto de professores, da massa de professores da educação profissional, são professores contratados aí pelo esse tipo de regime. Então, na verdade, nenhuma política pública ela é construída só com estalar de dedo. Né? Sim. Ela é uma luta e uma disputa também no interior da priorização das políticas do Estado. Né? Então, ter esses agentes atuando fez com que também se compreendesse quais seriam as reais necessidades, né, para a construção de laboratórios, de práticas de intervenção, de formação desses quadros. E aí a gente entende que hoje o grande desafio é nós incorporarmos a carreira do magistério da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o professor da educação profissional. Eu acredito que isso vai chegar muito em breve. E já vemos, né, caminhos sendo delineados nesse sentido. Já houve recentemente um concurso aí dedicado aos professores da EPT, e a tendência é justamente essa, cada vez mais ter essa institucionalização da carreira, para que não fique essa fragilidade, né, que teve lá no início, até porque, como você muito bem colocou, a educação é um processo de longo prazo. A gente não consegue ter uma educação imediata, né? Você nasce com essa ideia, abraça,
planeja, reúne, converge pessoas com pensamento que estão naquele direcionamento, mas os frutos, muitas vezes, você só vai colher anos depois. Perceba, né? Você estava lá no início, nos primeiros 4 anos, né? E hoje, olha só quantos frutos maravilhosos já estão sendo colhidos. Isso é tão, eu vou exemplificar uma experiência. Acho que há 2 anos eu fui nessa feira, uma grande feira que vocês organizam ali. O encontro estudantil, né? O encontro estudantil na Fonte Nova, né? Na antiga Fonte Nova, né? Arena Fonte Nova hoje. E chego lá, encontro um professor e um grupo de estudantes apresentando da cidade de Uauá. Eu lembro há 20 anos que antes nós não tínhamos tanta fluidez com as redes sociais e que uma diretora insistia em colocar um curso de educação profissional na cidade de Uauá. E a gente olhava, não tinha um professor. Olhava para lá, mas professor, como é que não, a gente vai conseguir, a associação aqui vai fazer isso, vai fazer. A gente ficava naquela dúvida se aquela escola embrionária ali no município de Uauá poderia abraçar um curso de educação profissional. E é isso que eu me deparo com em um do stand, professor dessa escola de Uauá e os seus alunos. E em um projeto lindíssimo, né, de desenvolvimento de um aplicativo em que exigiu uma coordenação, né, de dados da empresa de limpeza urbana do município de Uauá, em que a marcação dos horários da panha do lixo, o tipo de separação, né, dos dejetos, coleta seletiva. Coleta seletiva, obrigado pela lembrança, coleta seletiva, e isso sendo usado pela população de Uauá. Veja, parece uma coisa simples, mas olha o alcance de quando a educação profissional, né, ela tem as condições de funcionamento, o que as pessoas podem gerar de conhecimento, gerar de inovação, seja de processos, seja de práticas, seja de tecnologias, para o bem comum, né, para a população. Então eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi, e eu lembrava dos telefonemas, bota. Então assim, é muito interessante a gente ver a dimensão que a educação profissional tomou nos últimos 20 anos aqui no estado da Bahia. Eu sou solidário a essa sua fala também, que eu tive essa experiência também recente de vivenciar alguns desses encontros, né? Alguns, inclusive, com projetos premiados nacionalmente, como o Biocimento aí do CETEP do Cisal, em Serrinha, mas algo também me chamou muita atenção, que é como o licuri, né, a nossa frutinha daqui do sertão, sim, aquele coquinho, ele vem sendo tratado em diversos arranjos, inclusive na produção de um biodiesel de licuri, sim, né, um óleo também que possa ser usado também na alimentação em substituição ao óleo de soja, um óleo vegetal alimentício, também da fibra do licuri está sendo produzido uma série de outros subprodutos. Então a gente fica assim realmente maravilhado com a nossa capacidade quando a iniciação científica ela encontra dentro desse espaço da educação profissional e tecnológica que nasceu lá atrás, em 2006, nesse sonho, nesse projeto, ganhar essa dimensão que tem hoje dentro do Estado. E importante, professor, dizer que esse olhar sobre o território, né, do espaço que é vivido, experienciado pelas pessoas, essas tecnologias, quando produzidas, ela recompõe outros ciclos, né? Nós sabemos da ararinha azul, né? O licuri é um fruto que é dependente dessa senhorinha, né, estar ali, né, muito bem cuidada e preservada. Então, isso tem a ver também com uma concepção de desenvolvimento, né, de integração homem-natureza, construção de tecnologia, e isso são processos que precisam ser perseguidos enquanto projetos didáticos, pedagógicos, né, em que a ciência entra como um principal elemento articulador dessa formação humana. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens produzindo
A gente vê na TV, aparece Jornal Nacional, os centros estaduais, os centros territoriais. Quer dizer, é uma construção de uma política de continuidade. Claro que existem enormes desafios ainda a serem superados, mas eu sou muito otimista com essa continuidade e a melhoria da qualificação, né, dessa oferta da educação profissional aqui pela rede estadual da Bahia. E principalmente saber que você faz parte dessa história. Sou feliz. Não, é uma memória de professor, na verdade, né? Porque eu era da rede estadual. Antes de ir para a rede federal, já pertencia à rede estadual. Fui coordenador pedagógico de 2 escolas de ensino médio e eu tinha uma completa identificação com esse projeto, porque a gente via ali os nossos colegas unindo forças para construir uma política séria para o povo baiano. Isso que é muito importante, né? Maravilha. Gente, eu não disse que o tema de hoje ia ser um tema importante e sensível para que a gente pudesse compreender as dinâmicas das políticas públicas e, no caso de hoje, a importância da implementação ou recuperação de um processo, né, que havia sido de desmantelamento da educação profissional e tecnológica no Estado, que é resgatada a partir de 2006 com esse pequeno embrião que hoje ganha essa dimensão, que, como foi dito aqui, ainda tem muitos desafios, mas com certeza já está colhendo muitos frutos, tá? É isso, a TV Conexões existe para isso, para poder contar essas histórias, essas experiências, para a gente dar visibilidade ao que acontece na educação pública do Estado da Bahia. Então, Na Ponta do Giz é um programa oferecido pela Superintendência de Educação Profissional, com apoio da Secretaria da Educação do Governo do Estado da Bahia. Gostou da nossa entrevista hoje com o professor Roberto Melo? Quer que ele volte aqui para contar mais dessas histórias? Comente aí embaixo do nosso vídeo que a gente traz ele de volta aqui para continuar esse bate-papo aqui com ele. Não nos segue nas redes sociais? Comece a seguir, clique aí no sininho, TV Conexões, a Estação do Saber, e fique informado de tudo o que acontece. Acesse também a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos. O QR Code vai aparecer aí na sua tela para que você possa ter acesso a cartilhas e cadernos com sequências didáticas para poderem ser aplicados na sala de aula. Professor Roberto, estamos chegando ao final, o momento das suas considerações finais. Fique à vontade para poder falar o que quiser, agradecer quem você quiser, ou responder algo que por acaso eu tenha esquecido de lhe perguntar. Primeiro, agradeço esse momento de recomposição de uma memória social da educação do Estado da Bahia, né? Indico 2 teses de doutorado de pessoas que estudaram esse processo, uma da professora da Universidade do Estado da Bahia, do campus de Itaberaba, que é a professora Aline Oliveira, onde ela vai discutir essas práticas de educação profissional integrada e tem como campo e locus de estudo a antiga Escola Agrotécnica de Juazeiro. Tem o trabalho da professora Rosemary Lopes, também que eu indicaria, é um trabalho de fôlego que também estudou essa dinâmica da oferta da educação profissional na Escola Agrotécnica de Ribeira de Pombal. Nós temos outros inúmeros trabalhos aí pelos programas de pós-graduação em universidades baianas e também até em nível nacional, que vai estudar essa expansão da educação profissional. E gostaria de agradecer a Suprot por esse espaço, né, de reconhecimento, né, de legado, né, daquilo que nos competia, mas deixar o registro que se não fosse o povo da Bahia, né, a resistência ativa das nossas agrotécnicas estaduais, nós não teríamos isso sendo pautado dos planos de governo, quando o povo foi chamado para dizer o que queria para o seu desenvolvimento. Então, que continue a ouvir as pessoas, continue a entender esse fenômeno que seria da profissionalização em tempos tão distópicos, né, do ponto de vista do trabalho, mas que a gente comece a falar mais e mais dos sentidos da profissionalização para os nossos jovens baianos. Foi dado o recado, né? Estamos terminando agora aqui mais um Conexões na Ponta do Giz.
Espero que vocês tenham gostado, viu? E até o próximo, onde sempre traremos algum tema muito importante para você, professor, você, professora, compreender ainda mais e utilizar dentro do seu espaço escolar, viu? Então, até lá. Tchau!